Olá! Quer aprender a fazer este ursinho panda e amigurumi muito fofo? Então fica comigo nesta aula que te ensino passo a passo a tecer este lindo ursinho de crochê. E se você é nova por aqui e quer ter acesso a mais aulas de amigurumis fofos como esse, então já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma aula. Lembrando que todo o material utilizado está sempre disponível na descrição dos vídeos. Vamos começar? Irei utilizar dois tipos de agulhas para esta aula. Esta aqui é de 1,5 milímetro. Vamos iniciar nosso ursinho panda pelas manchas dos olhos, com o fio mais fino, que é o Anne. Aqui na aula eu vou fazer o ursinho nas cores cinza com branco, para facilitar a visualização dos pontos, já que a cor preta fica um pouco difícil de visualizar. Então damos início com o anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Vamos fechar o nosso anel, sem apertar muito, deixando um espaço para depois inserirmos os olhos. Nós vamos ter que fazer 2 manchas desta, então se você quiser marcar aqui já o tempo do vídeo para depois voltar e fazer a outra, pois irei fazer somente uma com vocês. A nossa segunda carreira será somente de aumentos, então para cada ponto, 2 pontos baixos, totalizando 12 pontos no final. Então eu já fiz aqui meu primeiro pontinho antes de colocar o marcador, agora vou fazer o meu segundo ponto no mesmo ponto. São 2 pontos baixos juntos, e dessa vez a gente não vai prender o fio atrás. Vamos deixar ele soltinho. Ó, 2 pontos juntos, é o nosso segundo aumento. E assim a gente segue fazendo 2 pontos para cada ponto. Então o aumento nada mais é do que 2 pontos baixos juntos, certo? No total teremos 12 pontos nessa carreira. Vamos então para a terceira carreira. A terceira e a última aqui da manchinha. Vamos fazer um aumento. Vamos colocar aqui o marcador. Vou fazer aqui o pontinho junto com o anterior. Então aqui temos um aumento. Agora no próximo ponto vamos fazer um ponto baixo. Agora vai mudar um pouquinho, nós vamos fazer não um ponto baixo assim, nós vamos fazer meio ponto alto. Um aumento de meio ponto alto. Então serão 2 meio pontos altos juntos, neste mesmo ponto. Já fiz o primeiro, e agora vou fazer o segundo meio ponto alto, junto com o outro. E agora no próximo ponto vamos fazer um meio ponto alto. E vamos repetir mais uma vez. No próximo ponto, 2 meio pontos altos juntos. E agora no próximo ponto, um meio ponto alto. E então voltamos para os pontos baixos. O próximo ponto será um aumento de ponto baixo, 2 pontos baixos juntos. E agora uma sequência de 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Finalizamos então essa carreira com 16 pontos no total. E agora vamos só finalizar aqui com um ponto baixíssimo. E vamos deixar um fio longo para a costura depois. Ficou nesse formato. Ele não fica bem redondo, né? Ele fica um ladinho maior do que o outro. E ficou aqui com um furo no centro, né? E serão colocados depois os olhinhos no nosso ursinho. Esse fio aqui vocês deixam ali por enquanto. Vamos deixar então aqui um fio longo para a costura e cortar esse fio. Agora é só puxar ele aqui e a peça tá prontinha. Então agora é só voltar aqui no vídeo e fazer outra peça igual a esta. Estou com as 2 peças prontinhas, é só deixar reservado. Vou alterar a minha agulha para uma de 2 milímetros e agora todo o trabalho será feito com esta agulha. Vamos então iniciar a cabecinha do nosso panda. E o fio agora utilizado será o amigurumi.
Então, a gente inicia a primeira carreira com um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Vamos então fechar o nosso anel, apertar bem, agora a gente não vai deixar o espaço, né? E vamos para a nossa segunda carreira, que será de um aumento em cada um dos pontos. Então, para cada ponto, 2 pontos baixos, totalizando 12 pontos no final da carreira. E a gente já pode ir segurando o fio atrás, para já ir dando o arremate nele, né? Para ele ficar bem presinho lá e não abrir aqui depois no meio. Eu costumo fazer isso só em alguns pontos para prender bem o fio. A terceira carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Então, vamos fazer aqui, eu já fiz o meu primeiro ponto, agora junto com ele eu vou fazer aqui o segundo ponto, que é o aumento, e agora um ponto baixo. Repetindo, então, um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A quarta carreira será de um aumento e 2 pontos baixos, repetindo até o final, totalizando 24 pontos. Então, vamos lá. Um aumento, um e 2 pontos baixos. E segue repetindo até o final da carreira. Eu vou fazendo aqui e já retorno. Quinta carreira será um aumento e 3 pontos baixos, repetindo até o final. Então, aqui, um aumento, um, 2, 3 pontos baixos. Seguimos repetindo, então, até o final da carreira, totalizando 30 pontos. A sexta carreira será de um aumento e 4 pontos baixos. Um aumento, um, 2, 3 e 4 pontos baixos. E vamos seguindo repetindo um aumento e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. As carreiras de números 7 e 8 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada ponto, totalizando 36 pontos para cada carreira. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui a oitava carreira, ficou assim, nesse formato. E agora nós vamos para a nona carreira, que será um pouquinho diferente. Vamos fazer uma sequência de 6 pontos baixos. Já fiz aqui o meu primeiro pontinho. Vamos então para o segundo. 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Agora vamos fazer 6 aumentos. Nos próximos 6 pontos, vamos fazer 2 pontos para cada um. Então, aqui, 1 e 2 pontos baixos no mesmo ponto. Ó, este aqui é o meu primeiro aumento. Vamos agora, então, para o segundo aumento. 2 pontos baixos juntos. Vamos para o terceiro aumento. O quarto aumento. O quinto aumento. E o último, o sexto aumento. Então, foram 6 aumentos no total. E vamos para uma sequência de 12 pontos baixos. Um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 pontos baixos. E agora vamos fazer novamente 6 aumentos.
em cada um dos 6 próximos pontos, 2 pontos baixos. Então, aqui é o meu primeiro aumento, o segundo aumento, o terceiro aumento, quarto aumento, o quinto aumento e o último, sexto aumento. E agora vamos seguir com uma sequência de 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Finalizamos então com 48 pontos nessa carreira. E ficou neste formato. Ele ficou aqui com as laterais maiores, né? As próximas carreiras, de número 10 a 15, serão apenas de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada ponto, totalizando 48 pontos para cada carreira. Eu vou fazendo aqui essas 6 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 15 e a nossa cabecinha aqui já está ganhando forma. Ó, já tem aqui as laterais maiores. E agora vamos seguir então com as próximas carreiras, que é a de número 16 agora, que será uma diminuição e 6 pontos baixos. Vamos começar com as diminuições. E a diminuição nada mais é do que pegar as 2 alcinhas da frente de cada um dos pontos juntas e arrematar com um ponto baixo. Então, já fizemos aqui a diminuição e agora uma sequência de 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos repetir então até o final. Uma diminuição. Ó, peguei as 2 alcinhas dos 2 pontos, as 2 alças da frente, e arremato aqui com um ponto baixo. E agora 6 pontos baixos. Vamos seguir repetindo até o final da carreira, que ficará com 42 pontos. A carreira de número 17 será de uma diminuição e 5 pontos baixos. Então, aqui uma diminuição. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E seguimos repetindo uma diminuição e 5 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. A carreira de número 18 será de uma diminuição e 4 pontos baixos, repetindo até o final. Então, uma diminuição, 1, 2, 3, 4 pontos baixos. E segue repetindo até o final da carreira, totalizando 30 pontos. Uma diminuição e 4 pontos baixos. E agora vamos colocar os nossos olhinhos. Estes aqui são de 8 milímetros. Olhos de segurança, né? Eles têm as travinhas. E para colocarmos os olhinhos, vamos ter que pegar aquelas manchinhas que a gente fez dos olhos, né? Lá no início. Essa daqui. Vamos usar ela para colocar aqui o olhinho bem ao centro, onde a gente deixou ali aquela aberturinha. Vamos colocar aqui bem rente ao olhinho, deixando quanto mais tiver aqui do pino aparecendo, melhor. Porque nós vamos ter que colocar ainda lá na cabecinha, né? Então, tem que ficar a ponta aparecendo do outro lado da cabecinha por dentro. Certo? Aqui eu já coloquei. Esse meu aqui é bem curtinho, os olhinhos. Mas tem uns que são um pouquinho maiores ali, o pino. Agora nós vamos colocar o olhinho lá na cabecinha. Vamos contar a partir do anel. 10 carreiras. Entre a carreira 10 e 11 é que a gente vai inserir o nosso olho.
e vai dar aqui. Já tinha até marcado antes. Tá? Nós vamos colocar aqui entre as carreiras 10 e 11 e depois vamos deixar um espaço de 6 pontos entre eles. Vou inserir a agulha aqui só para abrir o espaço, para facilitar. Vou até usar aqui a pinça para alargar aqui um pouquinho mais. Agora, então, vamos pegar ali o olhinho com a manchinha, né, que a gente já colocou aqui, e vamos inserir aqui no furo da cabecinha. Esse fiozinho ali depois a gente vai cortar. Vamos empurrar bem aqui para deixar bem rente ao olho e para que fique o pino o máximo possível para dentro, porque depois a gente tem que colocar a trava ainda, né? E vamos então contar agora 6 pontos a partir do olhinho ali. Vamos abrir aqui só para verificar. A gente conta aqui para a lateral, pula 6 pontinhos. E a partir ali do 7º ponto a gente vai inserir a agulha para fazer aqui, abrir o nosso espaço para colocar o outro olho. 10 carreiras para baixo aqui do anel mágico. Entre as carreiras 10 e 11. Então, 6 pontos entre os olhinhos. Já coloquei aqui o olhinho na manchinha. E agora, vamos colocar ele no local da cabecinha. Esta é a posição que as manchas devem ficar. A pontinha menor para cima e a maior para a lateral abaixo. Agora eu só vou apertar bem aqui, para deixar o pino bem para dentro, para poder colocar a nossa trava. Assim. Já coloquei aqui as travas de segurança e agora eu vou dar uma dica bem útil para vocês. Mesmo com as travas de segurança, essa minha aqui não é muito segura e eu sempre gosto de ter certeza que não vai escapar. Então eu uso um isqueiro para queimar aqui a pontinha do pino que fica para fora, porque se a gente faz isso, ó, a gente coloca ali, só tenha muito cuidado para não pegar o fogo na peça, né? Ó, a gente bota ali o foguinho na ponta do pino, assopra e com o próprio isqueiro a gente aperta, porque derreteu ali o plástico e aí quando a gente faz assim ele fica achatado, ó. E agora não tem mais como soltar da nossa travinha. Isso é um jeito de garantir que não vá se soltar. Até porque a maioria dos amigurumis, principalmente esses pequenos, são para bebês, né? E a gente tem que ter muito cuidado quando o assunto é bebê, para não ter nenhum risco para a criança. Então eu sempre faço isso aqui. Vamos sempre queimar aqui a pontinha, só a pontinha, sempre cuidar para não pegar na peça, porque senão estraga, né? Fica manchado. E aí é só com o próprio isqueiro apertar, ó, que fica assim chatinha. Em poucos segundos já tá seco. E agora não tem mais como soltar da trava. Viu? É uma ótima dica aí para vocês, se não costumam fazer, para vocês iniciarem a partir de agora, então, nas próximas peças. Certo? Voltamos então aqui para as nossas carreiras. A carreira de número 19 será de uma diminuição e 3 pontos baixos, repetindo até o final da carreira, totalizando 24 pontos. Então, já fiz a diminuição, 1, 2, 3 pontos baixos. E segue repetindo até o final. Uma diminuição e 3 pontos baixos. Eu vou fazendo aqui e já retorno. Vamos colocar agora um pouco de enchimento, porque já estamos quase finalizando aqui essa parte da peça. E assim ainda tá fácil de colocar o enchimento, então eu já coloco um pouco. E deixo o restante para o final. A nossa 20ª carreira, e a última, será de uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo até o final, totalizando 18 pontos. Então, uma diminuição, 1 e 2 pontos baixos.
uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. E vamos finalizar agora com um ponto baixíssimo e cortar o fio. Não precisa deixar o fio aqui muito longo, porque nós já vamos deixar no corpinho depois. Então é só o suficiente aqui para não escapar. E agora é só puxar aqui o fio. E vamos finalizar o nosso enchimento, né? Eu coloquei só um pouco e agora a gente vai preencher com enchimento, lembrando de sempre já ir moldando a peça, conforme for colocando o enchimento. E não economizar no enchimento, né? Deixar ele bem certinho ali, até ficar bem firme. Só ajeitar o enchimento por dentro com a própria agulha, para moldar ela certinha. E deixar no formato correto. E ficou assim. Vamos então fazer a nossa costura das manchinhas dos olhos, com esse fio aqui mais longo. Vamos ajeitar ele. Esse fio mais curto aqui, a gente já pode cortar um pedaço dele. Não muito rente para não correr o risco de desmanchar lá dentro, né? Então vamos só o suficiente para esconder ele lá para trás. E agora com esse fio mais longo, a gente vai fazer toda a costura. Vamos iniciar então a nossa costura, inserindo a agulha aqui no pontinho do lado, onde está o fio, e já passando entre os pontos da cabecinha. Então eu costumo fazer assim, ó. Eu não passo por cima aqui, dessa forma, porque senão fica aparecendo os fios e eu não gosto. Então eu gosto de voltar ali no mesmo pontinho, ó, no da lateral, a gente passa ali de novo e prende no próximo. E já passa na cabecinha. Não sei se deu para entender, ó. Eu volto ali no mesmo ponto que eu passei antes. E agora eu pulo pro próximo pontinho. E passo lá na cabecinha. E assim eu vou fazendo por toda a volta. Sempre que eu volto para a manchinha do olho, eu volto no mesmo pontinho que eu estava antes. Ó. Puxo aqui e pego ali o mesmo ponto que eu passei o fio antes. E agora, quando eu estou aqui em cima, eu pulo pro próximo pontinho. E passo lá na cabecinha. Dessa forma não fica aparecendo a costura, fica quase uma costura invisível. Certo? E é só seguir fazendo toda a voltinha, então. Este é o formato que deve ficar. Essa ponta aqui para baixo tem que ficar maior para a lateral. E aqui a menor. A mesma coisa com o outro olho, só que aí a lateral maior é para o outro lado. Vamos fazer agora então o focinho, também com o fio branco. Iniciamos com o anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. A segunda carreira será de um aumento para cada um dos pontos. Então, serão 2 pontos baixos para cada ponto, totalizando 12 pontos no final. Terceira carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes, totalizando 18 pontos.
um aumento e um ponto baixo, repetindo até o final. As carreiras de número 4 e 5 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada ponto, totalizando 18 pontos. Eu vou fazendo as duas carreiras aqui e já retorno com elas prontas. Finalizei a última carreira de número 5 e agora nós vamos fazer 2 pontinhos só, 2 pontos baixos nos próximos pontos. E finalizar com ponto baixíssimo, deixando um fio longo para a costura. E assim ficou o nosso focinho, e agora é só fazer a costura. Vamos posicionar o nosso focinho aqui entre os olhos, abaixo, né, dos olhos, mas entre as manchinhas, dessa forma. E iniciar a nossa costura pela parte de baixo. Vamos fazer a costura entre a segunda e a terceira carreira de baixo para cima. Ó, vamos contar aqui entre a segunda e a terceira, e a gente inicia aqui a nossa costura. É uma costura bem simples, só ir passando a agulha entre os pontos do focinho e inserindo a agulha entre os pontos da cabecinha. Sempre cuidando para que ele fique na posição correta. E começamos a subir a costura quando chegamos aqui abaixo dos olhos. Ele deve ficar alinhado aqui, ó, bem no meio dos olhos. E aí a gente começa a subir a nossa costura. E aqui acima, quanto mais rente a gente fizer da manchinha do olho, melhor. E aqui nessa posição aqui, ó, uma carreira abaixo dos olhinhos mesmo, dos olhos de segurança. Aqui seria o nosso limite para subir o nosso focinho. E agora é só cuidar aqui também a linha dos olhos para descer a costura. E antes da gente finalizar, a gente tem que dar uma pausa para colocar um enchimento dentro do focinho, né? Vamos colocar aqui a fibra de silicone. E agora é só finalizar a costura. No final, dar um nozinho e esconder o fio. Vamos agora para o bordado do focinho. Eu vou usar aqui o fio Anne duplo, para facilitar aqui na hora do bordado. Vamos delimitar aqui a área do nosso focinho, que será entre a primeira e a segunda carreira, e entre a terceira e a quarta. Vamos inserir a agulha aqui por baixo, saindo entre a terceira e a quarta carreira, lá em cima. Eu gosto de prender aqui o fio atrás já, para ficar segurando e ficar firme. E agora a gente vai inserir a agulha entre a primeira e a segunda carreira, bem ao centro, saindo entre a terceira e a quarta carreira, fazendo um V. Delimitando a nossa área do bordado. Agora eu volto no mesmo local, embaixo. Eu só vou pular aqui um pontinho para o lado, porque ficou muito aberto. Agora sim. Eu vou inserir a agulha no mesmo local,
abaixo aqui. E depois é só seguir bordando, só ajeitar aqui o fio para fazer o formato bem certinho. Agora sim, insiro a agulha aqui no mesmo local embaixo e vou saindo na mesma linha entre a terceira e a quarta carreira em cima. E é só seguir passando o fio agora, preenchendo esse espaço aqui do V, fazendo todo o bordado. E por último, vamos esconder ali aquelas partes brancas dos fios de baixo, passando aqui o fio nessa parte de cima aqui, entre a terceira e a quarta carreira. Vamos passar 2 vezes ali o fio, para ficar bem fechadinho o nosso bordado. E aí a gente insere a agulha ali, saindo onde a gente iniciou, juntando os fios. E agora é só dar um nozinho nesses fios e esconder ele dentro da cabecinha. Só ajeitar aqui e tá certinho. A próxima parte é bordar a boquinha. Agora eu vou usar o fio Anne, mas ele simples, não é duplo. Porque esse fio aqui tem que ser mais delicado, né? Se fizer duplo vai ficar muito grosseiro. Então vamos inserir a agulha também aqui no local onde a gente quer que inicie a nossa boquinha. Aqui são 3 carreiras aqui para a lateral do anel mágico. E a gente faz o formato aqui da boquinha meio que sorrindo. E insere a agulha no mesmo local do outro lado. Na mesma posição, né, no caso. Saindo entre o primeiro e a segunda carreira ali abaixo do anel mágico. Bem no centro. Dessa forma. Deixo o fio ali da boquinha por cima, né? E agora eu puxo aqui o fio, fazendo formatinho, esse formato que a gente quer. Eu vou inserir a agulha lá abaixo do focinho, bem na ponta dele. Saindo ali para a lateral para dar uns pontinhos e prender o fio fazendo o formato da boca. Ó, a gente vai sair assim. E agora a gente puxa o fio ali, mas antes a gente passa a agulha aqui por baixo para fazer o formatinho da boca. E aí é só ajeitar. Agora a gente vai inserir esse fio aqui, inserir a agulha nesse mesmo local, prendendo o fio ali, saindo do outro lado para fazer o mesmo com o outro lado da boca. Passo a agulha por baixo do fio e aí fez o formato. E aí é só ajeitar. Eu acho que o outro lado da boca ficou um pouquinho maior, daí eu vou ter que arrumar. Ó, a linha aqui tá menor do que do outro lado. Então eu vou prender aqui o fio passando no mesmo local. Eu vou dar mais um pontinho ali do outro lado da boquinha. E é só ir ajeitando, gente. É assim o jeito que eu faço. Se você tem um jeito de fazer melhor, pode usar a sua forma. Agora eu vou inserir a agulha aqui, prendendo ali o fio. Eu gosto dela mais redondinha, então eu tô dando mais pontinhos aqui na boquinha. Ó, assim eu ajeito ela do jeito que eu quero. Fazendo um formato mais arredondado nas laterais. E agora sim a gente sai com o fio no mesmo local onde a gente inseriu lá no início.
Eu só vou ter que ajeitar o outro lado ali que ficou maior. Aqui eu consigo ajeitar com a própria agulha, mas aqui ficou maior, então eu vou ter que puxar aqui esse fio aqui e inserir ele um pontinho para baixo. Vou inserir um ponto mais para baixo para ficar do mesmo tamanho do outro lado. E agora sim, ó, ficou no jeito certinho. Agora ficou melhor. E agora é só dar um nozinho aqui nesse fio e esconder ele dentro da cabecinha também. Tá prontinho, só vou ajeitar com a própria agulha aqui por dentro o enchimento. E ficou assim. Para a cabecinha está faltando o quê? As nossas orelhinhas, né? Vamos lá então. Anel mágico com 6 pontos baixos. E as orelhas vão ser com a cor cinza também. Então vamos fazer 6 pontos baixos dentro do nosso anel. Vamos para a segunda carreira, que será somente de aumentos. Um aumento para cada ponto, totalizando 12 pontos no final. A terceira carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo até o final. Então, um aumento, um ponto baixo. E segue repetindo, um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A quarta carreira será de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada ponto, totalizando 18 pontos. Quinta carreira será de uma diminuição e um ponto baixo, repetindo até o final. Então, uma diminuição, um ponto baixo. Repete até o final da carreira, totalizando 12 pontos. E para finalizarmos a orelhinha, vamos fazer um ponto baixíssimo e deixar o fio para costura. Vamos deixar um fio longo aqui e cortar para costurar depois. É só achatar assim e está prontinha. Agora é só fazer outra igual a esta. Já estou aqui com as duas orelhinhas prontinhas e agora vamos costurar. Vamos posicionar a orelhinha dessa forma. Ela tem que ficar entre a quinta e a sexta carreira na parte de cima e na carreira aqui acima do olhinho, entre essa carreira aqui acima do olhinho. É aqui onde a gente vai iniciar a nossa costura. Vamos sempre que for pegar aqui os fios da orelhinha, tem que inserir a agulha na parte da frente, com os pontos da parte da frente e os pontos da parte de trás juntos. A gente pega os dois lados da orelhinha e passa a agulha na cabecinha. Vou passar aqui um ponto na mesma carreira que eu iniciei. E agora vamos continuar passando aqui entre os pontos da frente e de trás da orelhinha. E agora vamos começar a subir as carreiras aqui na cabecinha. Vamos subir até o limite de deixar 5 carreiras acima da orelhinha até o anel mágico. Então agora é só fazer a costura. Ó, assim nessa linha. Subindo na mesma linha agora.
E ela fica assim, ó, meio curvada, não reta. Então aqui, ó, contar 5 carreiras do anel mágico até a orelha e é o limite da onde a gente pode chegar. Finalizando então aqui a costura da orelhinha, é só dar um nozinho agora e esconder esse fio dentro da cabecinha. Ó, ficou desse formato assim. E vamos fazer a mesma coisa para a outra orelhinha do outro lado, respeitando esse mesmo espaço. E aqui já estou com as 2 orelhinhas prontinhas, bem certinhas, ficou um amor, né? Finalizada a parte mais difícil que é a cabecinha, agora vamos para o nosso corpinho. Vamos iniciar então a primeira carreira com o anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. A segunda carreira será de aumento em todos os pontos. Então, para cada ponto, 2 pontos baixos, totalizando 12 pontos. A terceira carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes, totalizando 18 pontos. Então, um aumento, um ponto baixo. E segue repetindo até o final. Quarta carreira, um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento, 2 pontos baixos. E segue repetindo até o final, totalizando 24 pontos. Quinta carreira será de um aumento e 3 pontos baixos, repetindo até o final. Um aumento, 2, 3 pontos baixos. E segue repetindo até o final da carreira, totalizando 30 pontos. A sexta carreira será de um aumento e 4 pontos baixos, repetindo até o final. Um aumento, 2, 3, 4 pontos baixos. Um aumento e 4 pontos baixos. Segue repetindo até o final da carreira, totalizando 36 pontos. As carreiras de número 7, 8 e 9 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo em cada ponto, totalizando 36 pontos. Eu vou fazendo aqui essas 3 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui a 9ª carreira e agora vamos fazer a primeira carreira de diminuição. Então, a carreira de número 10 será uma diminuição e 4 pontos baixos, repetindo até o final. Uma diminuição, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo até o final da carreira, totalizando 30 pontos. As carreiras de número 11 até a número 13 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada ponto, totalizando 30 pontos. Eu vou fazendo aqui essas 3 carreiras e já retorno com elas prontas. Agora vamos fazer uma alteração de cor. Vou alterar aqui minha cor para a cor cinza. Para fazer a minha alteração de cor, eu vou inserir a agulha aqui nesse pontinho e neste outro aqui.
Então, eu insiro a agulha nesses 2 pontos. E já puxo o fio da cor cinza aqui por dentro. E posso seguir já fazendo o ponto baixo lá no próximo ponto. Esse é um jeito diferente de fazer a alteração de cor, diferente dos vídeos que eu já fiz aqui com vocês. Então, aqui a gente já pode puxar esse fio branco. Ó, eu posso puxar ele assim, ele já tá preso ali, ele não vai se soltar. Certo? E agora, para garantir que não solte depois os fios, eu só vou dar um nozinho aqui do cinza com o branco. E já posso cortar o branco. Vamos para a carreira de número 14. Só vamos desmanchar esse pontinho que a gente fez aqui, porque a nossa carreira é de uma diminuição e 3 pontos baixos. Então, vamos fazer uma diminuição, 1, 2 e 3 pontos baixos. Vou colocar aqui o marcador, que eu não coloquei. E agora é só seguir repetindo uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. As carreiras de número 15 e 16 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo em cada ponto, totalizando 24 pontos. Eu vou fazendo aqui e já retorno com essas carreiras prontas. A última carreira, de número 17, será de uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo até o final. Uma diminuição, 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. E para finalizar, vamos fazer um ponto baixíssimo e deixar o fio para a costura. Vamos deixar um fio longo aqui para a costura. E agora é só colocar o enchimento. Vamos tecer então agora os bracinhos. Eu vou fazer somente um com vocês, então pode marcar o tempo do vídeo e voltar aqui depois. Para iniciar, vamos fazer um anel mágico com 6 pontos baixos. Vamos para a nossa segunda carreira, que será somente de aumentos. Será um aumento para cada ponto, totalizando 12 pontos. Terceira carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo até o final. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo até o final, totalizando 18 pontos. As carreiras de número 4 e 5 serão somente de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada ponto, totalizando 18 pontos para cada carreira. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e já retorno com elas prontas. A sexta carreira será um pouquinho diferente. Serão 6 diminuições seguidos de 6 pontos baixos. Então, vamos fazer aqui uma diminuição, duas diminuições,
Lembrando que diminuição a gente só pega os pontos da frente. 3 diminuições. 4 diminuições. 5 diminuições. E por último, a sexta diminuição. Agora uma sequência de 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No total, ficamos com 12 pontos. E já fez o formato aqui da mãozinha. As carreiras de número 7 até a número 11 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada ponto, totalizando 12 pontos para cada carreira. Eu vou fazendo aqui essas 5 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 11, e já tenho o formato do bracinho. Está faltando somente o enchimento. Vamos colocar agora. Vamos para a carreira de número 12, que será de uma diminuição e 4 pontos baixos. Repetindo 2 vezes. Uma diminuição. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Uma diminuição. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. No total temos 10 pontos. Agora precisamos fechar o nosso bracinho, dessa forma. Mas precisamos fazer ainda uns 3 pontinhos para chegar na posição certa. Então vamos fazer aqui 3 pontos baixos. Se você precisar fazer mais aí ou menos, é como ficar bom aí para vocês também. Ó, esse aqui é o segundo, eu acho que mais 3 pontos baixos. Já tá bom. Agora a gente vai fechar com ponto baixo, pegando as alcinhas, os pontos da frente e as alcinhas do ponto de trás, juntos. E arrematando com ponto baixo. Vamos fazer assim 5 pontos baixos até fechar todo o bracinho. E agora é só deixar um fio longo aqui para a costura depois. Vamos cortar o fio. E aí é só fazer outro bracinho igual a esse. Ficou desse formato. Já estou aqui com os 2 bracinhos prontos. Vamos deixar reservado para costurar tudo junto depois. Vamos fazer então agora as pernas, e também vamos iniciar com anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. E novamente você pode aí marcar o tempo do vídeo, que eu vou fazer somente uma com vocês. Vamos para a nossa segunda carreira, que será de aumento em todos os pontos. Então, para cada ponto, 2 pontos baixos, totalizando 12 pontos no final.
A terceira carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Então, um aumento, um ponto baixo. E segue repetindo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A quinta carreira será de um aumento e 5 pontos baixos, repetindo 3 vezes, totalizando 21 pontos. Então, um aumento, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Vamos repetir mais 2 vezes. Um aumento e 5 pontos baixos. No final, teremos 21 pontos no total. As carreiras de números 5 e 6 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada ponto, totalizando 21 pontos. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e já retorno com elas prontas. A sétima carreira será um pouquinho diferente. Serão 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Agora serão 6 diminuições. Uma diminuição, 2 diminuições, 3 diminuições, 4 diminuições, 5 diminuições e a última, 6 diminuições. E em seguida, 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Ficamos com 15 pontos. A oitava carreira será de 4 pontos baixos, 3 diminuições e 5 pontos baixos. Então, aqui fez 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos e 4 pontos baixos. Agora, vamos fazer 3 diminuições. Uma diminuição, 2 diminuições e 3 diminuições. Agora, 5 pontos baixos. 2, 3, 4 e 5. No total, temos 12 pontos. As carreiras de número 9 até a número 12 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada ponto, totalizando 12 pontos para cada carreira. Eu vou fazendo aqui essas 4 carreiras e já retorno com elas prontas. A perninha está quase pronta, agora está faltando o enchimento. Vamos colocar. Vamos para a carreira de número 13, que será de uma diminuição e 4 pontos baixos, e depois uma diminuição e 3 pontos baixos. Já fiz aqui uma diminuição. Agora vamos fazer 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Agora vamos fazer uma diminuição. E 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos. E por que 3 e não 4? Porque com 3 eu já consigo fechar a perninha sem ter que fazer mais pontos. E eu não quero que ela fique muito comprida, então já está no tamanho ideal. Agora vamos fechar com ponto baixo.
Vamos pegar os pontos da frente com os pontos de trás, unindo com pontos baixos. Vamos fazer 5 pontos baixos, até fechar, e vamos deixar um fio longo aqui para a costura. Vamos cortar aqui o fio, e essa perninha está prontinha, agora é só fazer outra igual. Já estou aqui com as duas perninhas prontinhas. E agora vamos deixar reservado, porque tá faltando ainda o rabinho. Para o rabinho é bem fácil e bem rápido. Vamos fazer um anel mágico com 6 pontos dentro dele. A segunda carreira, no primeiro ponto, vamos fazer um aumento. Aqui um aumento. Ó, vamos fazer mais um pontinho aqui. Este aqui foi o ponto do aumento. E agora, os outros pontos, será um ponto baixo em cada ponto. 5 pontos baixos. No total, ficaremos com 7 pontos. A terceira e última carreira será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada ponto, totalizando 7 pontos. E vamos finalizar com um ponto baixíssimo e deixar aqui um fio longo para a costura. Este fiozinho aqui a gente vai colocar para dentro aqui do rabinho. E vamos colocar também um pouquinho de enchimento. Bem pouco, porque quase não cabe nada, né? E está prontinho aqui o nosso rabinho. Vamos então para a montagem? Vamos iniciar então a costura do corpinho com a cabecinha. Eu coloco os fios aqui para a parte de trás e inicio aqui por trás então a nossa costura. É uma costura bem simples, só pegando e inserindo a agulha nos pontos da cabecinha, junto com os pontos do corpinho. Só esse primeiro ponto aqui que eu pego um ponto mais acima dele, para não desmanchar ali, né? O ponto da cabecinha, que ficou aquele fio. Então, é só cuidar daquele ali. O restante é só ir costurando normalmente. Só passando a agulha entre os pontos da cabecinha com os pontos do corpinho. Antes de encerrar aqui a costura da cabecinha, vamos esconder aquele fio branco lá para dentro e vamos completar aqui o corpinho com o enchimento. O corpinho já está pronto aqui na cabecinha, agora vamos para a costura dos bracinhos. Vamos alinhar o bracinho aqui abaixo da orelhinha, ele fique centralizado ali na orelhinha, e vamos pegar aqui essa primeira carreira aqui dos pontos em cinza e vamos costurar nela, bem no alto aqui, bem na onde junta a cabecinha com o corpinho. E é só passar daí o fio ali no corpinho
e inserir a agulha entre os pontos do bracinho e seguir costurando. E quando for finalizar, dar um nozinho aqui no fio e esconder ele dentro do corpinho. E está prontinho, é só fazer o mesmo no outro lado. Já costurei o segundo braço, estou com os dois prontinhos, e agora vamos para a perninha. Vamos fazer aqui a costura da perninha, posicionar ela também que fique alinhado agora com o bracinho, e fique meio na diagonal, ó, não é retinha. Ela fica meio de ladinho aqui, ó, alinhar aqui com o bracinho. Iniciar a costura aqui, alinhada com o bracinho. Vamos iniciar mais ou menos entre a quarta e a quinta carreira. Alinhado lá com o bracinho. E seguir costurando em diagonal, em direção ao anel mágico. E aí a mesma coisa, vai passando o fio no corpinho, entre os pontos, e entre os pontos aqui da perninha. Bem simples. Ó, só cuidar se vai ficar alinhado. E seguir costurando até o último ponto. E no final, só dar um nozinho e esconder esse fio. Para ver se tá ficando certinho, pode colocar ele sentadinho, ó. As perninhas têm que ficar assim, meio abertinhas. Sempre vai cuidando a posição se está certinha. Ó, já tô chegando aqui no fim. E aí é só prender bem o fio com um nozinho. Vamos fazer mais um pontinho aqui. E agora sim, faço o último ponto e dou um nó. Ó, passo o fio aqui por cima da agulha, dando um nozinho, e vou esconder esse fio agora por dentro da própria perninha. Já que o fio é cinza, né, eu vou puxar aqui pra dentro da perninha, porque para ficar bem preso eu gosto de dar mais um nozinho. Então aqui, como é a mesma cor, eu posso dar um nó aqui também. E aí sim eu escondo esse fio. E tá prontinho. Agora é só cortar. E vamos fazer a mesma coisa para a outra perninha do outro lado. Certo? E agora só está faltando a costura do rabinho. E para a gente saber a posição certinha, eu gosto de colocar ele sentadinho para ver a posição que ele fica apoiado. E é só fazer a costura do mesmo jeito que a gente fez com as outras partes. Cuidando para que o rabinho fique alinhado aqui no centro do corpinho. E quando for finalizar a costura, também vamos dar um nó e esconder o fio. E assim ficou o nosso pandinha lindo na cor cinza. Lembrando que você pode escolher as cores, afinal, este é o lado bom de poder criar as próprias peças, não é? Ele ficou com 15 centímetros assim em pé e com 12 centímetros sentado.
Um tamanho ideal para os bebês brincarem. E este aqui é o nosso pandinha na cor tradicional, preto e branco. E com amor também, né? Aqui a única coisa que eu fiz o rabinho dele branco. Eu acho que se eu fizesse de novo eu ia fazer no preto. Mas ficou lindo igual. Confesso que eu tô apaixonada nesse preto com branco. Mas me conta, qual você escolheria? O branco e preto ou o branco e cinza? Se você gostou dessa aula, não esqueça de curtir e deixar o seu comentário. Muito obrigada por assistir e até a próxima aula! Separei aqui algumas aulas que você também pode gostar.